de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Antes de nós darmos início ao que nos traz aqui hoje, que é a visita dos nossos amigos da Unifei, gostaria que fosse feita a leitura da ata da última reunião, por gentileza. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 8ª reunião ordinária. Aos 25 dias do mês de junho de 2020, às 13h30, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Itajubá os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, os vereadores Marcos Pereira de Paula e Renato Nascimento de Moraes. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião e solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 7ª reunião ordinária da comissão. Em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente fez as considerações iniciais e relatou que o secretário de Obras do município, o senhor Antônio Alberto Teixeira, convidado para explanar sobre vários assuntos relacionados ao setor de obras, informou a impossibilidade de estar presente por compromissos assumidos com o prefeito municipal e relatou que enviará a documentação para responder aos questionamentos do requerimento número 38, que solicitava envio de documentação, informações, dados e esclarecimentos sobre a retirada e remoção de bloquetes da rua Doutor Antônio Braga Filho, na Varginha, para instalação no sítio Churupira, propriedade particular situado no final da travessa Maria Francisca de Souza, no bairro Santa Rita de Cássia, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Jorge Andrade e Marcelo Kraus Rezende. E o requerimento número 48, que solicitava o envio de cópia de todos os processos licitatórios, capa a capa, referentes ao projeto de asfaltamento 120 ruas no município de Itajubá, que estão ocorrendo neste ano de 2020, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Após a ampla discussão, ficou deliberado a comissão esperar a resposta do secretário aos requerimentos acima citados e, assim, não sendo necessária a sua presença em outra reunião. Em seguida, o presidente passa a palavra ao vereador Renato Nascimento de Moraes, onde relatou que estão sendo feitas muitas obras na cidade, como pontes e pavimentação de ruas. Sugeriu que nas próximas reuniões, não havendo pauta, que os membros da comissão fizessem diligências nessas obras, juntamente com o representante da Secretaria de Obras e com o auxílio do setor da comunicação. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, em 25 de junho de 2020. Marcos Pereira de Paula e Renato Nascimento de Moraes. Regiane, a ata está em discussão. Ata em votação. Se concorda, permaneça como estão. Ata aprovada. Então, vamos lá. Dando início, então, ao assunto, né, traz aqui hoje, que a gente considera de suma importância, daqui a pouco todos vão estar entendendo o porquê disso. Gostaria de estar convidando aqui, aliás, né, já está presente aqui no plenário, já quero anunciar aqui a presença do professor Vitor Eduardo de Melo Valério, seja bem-vindo. Gostaria também para ocupar os lugares na tribuna aqui, a professora Denise Ransolim Soranço, beleza? Aleta Nunes Fernandes e Yara Luísa Pereira Batista de Oliveira. Também gostaria de estar registrando aqui que nós temos uma participação remota de alunos da Unifei. Então, nós estamos aí com o Carlos Nunes e o Alfredo, também numa participação remota conosco, vereador Renato. Isso é muito legal. Eu gostaria de dar início aqui, antes de passar para eles aqui, explicando ao público que nos assiste e também ao vereador Renato, dando uma explicação antes deles começarem. O assunto vai dar a entender que ele trata-se de um assunto realmente voltado para questões de meio ambiente, e Porém, quando eu estava na Secretaria de Defesa Social, nós fomos procurados, né, pelo professor Vitor, na época, que era o responsável na época por esse projeto,
e com os olhos brilhando, né, com muito entusiasmo com a sua equipe, vereador Renato, eles nos trouxe e apresentou o projeto Consciência. E esse projeto Consciência, ele vem justamente tratar de um assunto hoje que é um problema sério para as cidades brasileiras, por existir alguns desafios a serem resolvidos, que é a questão realmente da separação de coleta, né, de resíduos de lixo, principalmente do vidro. Então, nós ficamos encantados com isso. Fiz o convite à comissão também, a todos os companheiros vereadores da Comissão de Meio Ambiente, talvez por motivos maiores não poderem estar presentes, mas eu acho que a Câmara hoje ela pode se tornar um parceiro desse projeto, é o que nós queremos verificar aqui, e tentar sustentá-los também com alguma coisa que nós possamos fazer, dar um apoio a esse trabalho que eu considero realmente maravilhoso. Então, eu não sei com quem eu vou começar. Vai ser com quem, professor? Isso, pode ser daí mesmo, tá bom? Eu peço a gentileza ao pessoal, vocês têm um botãozinho embaixo, vocês apertam, vai acender uma luz vermelha, como vocês estão vendo aqui. Quando terminarem a fala, tá bom? Apertem novamente para não dar a microfonia, ok? Então, por gentileza, deixo a palavra a vocês. Obrigada. Realmente, eu gostaria de agradecer, em nome da receptividade do senhor, em nos receber, em conhecer mais a respeito do projeto e do que a gente tem construído aí ao longo da nossa trajetória, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como que ele surgiu, contextualizá-los um pouco a respeito do que a gente tem. E aí, depois, a respeito do projeto em si, eu vou passar a palavra aos demais membros. Bom, você consegue passar? Consciência. Mais perto. Melhorou? O Grupo Consciência ele se formou em maio de 2018. Né? Ele foi feito assim a partir da junção. Foram várias pessoas que dialogavam com temas relacionados à sustentabilidade, né? E ou estavam à frente de projetos, de startups, de empresas, ou que eram simpatizantes do tema, e se uniram para trocar conhecimento e para atuar em Itajubá com projetos de sustentabilidade para o Brasil. Então, o objetivo foi a gente se unir forças, para que a gente pudesse colocar os nossos projetos em prática e aprender ao longo do processo e compartilhar todo o conhecimento que fosse adquirido aí ao longo dessa trajetória. Então, bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Aleta, né, eu trabalho com comunicação e projetos relacionados à sustentabilidade. Tem mais membros? Olá, boa tarde. Antes de me apresentar, gostaria aqui, em nome do Sargento Pereira, né, cumprimentar a todos os presentes e agradecer essa oportunidade, né, a gente está aqui hoje, né, nesse momento, podendo compartilhar um pouco do que o Projeto Consciência vem desenvolvendo aí ao longo desses anos, né, desde 2018. Então, eu sou a professora Denise, professora da Unifei. Atualmente estou como coordenadora desse projeto. Então, assim, iniciei como coordenadora este ano. Então, nós temos aí o professor Vitor, que depois vai estar falando um pouquinho, e também está como coordenador adjunto. Então, ele trabalhou o ano passado com esse projeto. Então, ao longo dos anos, aí, a gente está tentando crescer, né, com os membros participantes, para que esse projeto aí ganhe força. Então, eu vou deixar para que depois a gente faça aí as apresentações do que é o projeto, quais as ações que nós desenvolvemos. Okay? Obrigada. Boa tarde, e agradecer também a oportunidade de estar aqui. Eu sou uma aluna bolsista do projeto, no final do ano passado, eu me chamo Yara, e atualmente eu estou no 5º ano de Engenharia Hídrica da Unifei. Eu acho de extrema importância, no momento que a gente está passando, ter essa parceria com vocês, esse apoio com vocês, para a gente conseguir mais a coleta do vidro de forma consciente.
Bom, tudo certo, gente? Posso? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Pereira. Eles que nos escutam. Meu nome é Vitor Valério, eu sou também professor da Universidade Federal de Itajubá, assim como a professora Denise. Bom, nós estamos muito contentes de estar aqui, de ter essa oportunidade. É muito importante também, a gente gostaria de ressaltar, né, que diante dessa situação complicada que nós estamos enfrentando com a pandemia, mesmo assim nós da Unifei, professores, estudantes, não paramos, a vida pulsa e nós estamos aqui tentando melhorar as condições de vida, apresentar os projetos que nós estamos desenvolvendo para melhorar as condições de vida da nossa população itajubense. E ficamos muito felizes de saber que vocês aqui também estão empenhados, nos cederam esse espaço, essa oportunidade, para que a gente consiga estabelecer uma parceria e trabalhar juntos, né? Porque o resultado que a gente alcança trabalhando junto é sempre melhor, mais impactante. Então, ao longo dessa nossa reunião, a gente vai apresentar os projetos que a gente já se desenvolveu, aonde estamos e aonde a gente pretende chegar. E como que a gente precisa de braço, força, ajuda para a gente conseguir alcançar esse objetivo tão nobre, que é, no final das contas, melhorar as condições de vida da nossa população. Tá joia? Boa tarde a todos. Os demais membros são a Larissa, que também é uma das idealizadoras do Consciência, o Alfredo, Carlos, que também são bolsistas, que estão presentes remotamente, né? Bom, o Consciência, ele se formalizou, ele começou a atuar em maio de 2018, né, fruto da união de várias pessoas, né, de vários conhecimentos. E o nosso objetivo, na verdade, esse grupo Consciência, o nome, além da questão de conscientizar as pessoas, a gente brincou com a questão da ciência, então da oportunidade de trazer sempre dados, indicadores, trabalhar com metas para que isso balizasse o nosso trabalho e a gente pudesse pensar sempre na questão da melhoria contínua. Então, atualmente, quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas, normalmente, elas enxergam um projeto muito distante delas, né? As pessoas não se enxergam como parte daquela mudança que pode acontecer. E o nosso objetivo no projeto foi justamente, através de metas, através de dados, poder trazer essas informações ao cidadão, de modo que ele consiga se enxergar como protagonista da mudança. Que ele veja que as ações que ele faz no dia a dia, apesar de não parecerem ter impacto, elas têm muito impacto, né? E dele entender aquele pouquinho que ele faz, o quanto isso corrobora com justamente essa mudança de pensamento, esse engajamento, quanto a gente consegue ir trabalhando em cima desse contexto dentro de Itajubá, né? Então, assim, em 2018, o que a gente fez foi, a gente teve uma parceria estabelecida com a PROEX, que é a Pró-Reitoria da Unifei, que nos ajudou demais na execução de projetos, foi um braço muito importante que veio com todo esse conhecimento e toda essa força para a gente começar a colocar os projetos em prática, né? Em 2018 foi o primeiro projeto que a gente fez, então o Consciência ele ganhou cara, né? O primeiro projeto foi justamente um trabalho de conscientização e engajamento do cidadão itajubense. A gente elencou o bairro do Costa para fazer um trabalho bem pontual, né? Em paralelo, a gente fez uma pesquisa de campo com os moradores do bairro e os moradores do PPS em relação ao correto descarte de resíduo, para saber se eles faziam a coleta seletiva, se eles faziam a separação do rejeito do reciclável e do orgânico, né? E como que os catadores viam também esse trabalho, se de fato, a gente conversando com catadores e com cidadãos, a gente conseguia entender os dois cenários, né? Então, a gente teve uma visão bem completa do que estava acontecendo naquele contexto. Só é importante um ponto, que é o seguinte, eu esqueci de falar um dado importante. Consciência, o que ele faz? Ele determina, como a sustentabilidade é um termo muito abrangente, muito sistêmico, a gente sempre determina um desafio a ser tratado. Então, em 2018, a gente elencou o resíduo para trabalhar, e aí, em função dele, a gente começou a ter esses desdobramentos desses projetos, né?
Então, aí no bairro do Costa, a gente fez esse trabalho de conversar com os cidadãos, conversar com os catadores, e foi feita, a gente contou com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, né? Então, a gente fez uma parceria e eles nos colocaram em contato com todas as agentes de saúde de endemia, 2018. Então, a gente teve um espaço para conversar com essas profissionais, né? Eles se reúnem de tempos em tempos, então, teve um evento que foi presencial, que contou com mais ou menos 200 profissionais. A gente teve um espaço para ir lá, apresentar o projeto, falar sobre o contexto, sobre os desafios que a gente estava tratando em Itajubá, a questão da contaminação, a importância do cidadão descartar correto, né? Nos apresentamos e depois, com as agentes de saúde de endemia do bairro do Costa em específico, que eram mais ou menos umas 7 pessoas, a gente fez um workshop presencial ao longo de uma tarde. A gente muniu elas com todos os materiais de promoção, inclusive eu vou deixar alguns para vocês aqui, né? Camisetas, e nesse workshop a gente trabalhou junto a correta abordagem ao cidadão. Então, como que elas tinham que abordar o cidadão, passar as informações e, essencialmente, o que era esperado do cidadão em relação à coleta seletiva, né? Paralelo a isso, a gente fez a interlocução com uma cooperativa de catadores da região para que as coisas acontecessem em conjunto. Então, junto com as agentes de saúde de endemia, a gente fez um mutirão no bairro do Costa. A gente abordou todas as casas do bairro, né? Todas as pessoas que estavam presentes foram impactadas por uma comunicação face a face, né? Em paralelo, a cooperativa começou a passar lá para fazer a coleta de resíduos. A gente determinou um dia da semana e a gente impactou as pessoas no dia anterior e no dia seguinte a cooperativa se comprometeu conosco a fazer a coleta. E de lá para cá, toda quarta-feira de manhã, a coleta passa lá e faz a coleta de resíduos recicláveis, né? Isso começou em dezembro de 2018. Né? Em dezembro, a cooperativa conseguiu pesar todo o resíduo reciclável que foi coletado no bairro do Costa. Foram quase 200 quilos de resíduo, né? Então, assim, a gente saiu de um cenário em que não tinha nenhuma ação feita a respeito disso no bairro para 170 quilos. Não é muita coisa, mas é uma engrenagem que começa a rodar, né? De lá para cá, o que a gente percebeu é que se estabeleceu uma relação de confiança entre a cooperativa de catadores e os moradores, tanto do bairro do Costa quanto do bairro do Pinheirinho também. As pessoas já se conhecem, né? O que facilitou muito, até em relação ao Covid, sabe? Todos os desafios que essas pessoas que estão mais à margem enfrentam, né? E isso ajudou demais. Então, nós do Consciência atuamos também muito como interlocutores da cooperativa e dos cidadãos. Então, a cooperativa faz a coleta, mas eles sempre nos trazem um feedback em relação a se as pessoas estão descartando corretamente, se elas estão descartando errado, o que precisa melhorar. E a gente tem alguns canais de comunicação. Então, nós temos uma página no Facebook, em que a gente comunica tudo o que está acontecendo, né? Todos os retornos que a gente tem da cooperativa, a gente comunica por ali, grupos de WhatsApp que a gente faz parte. A gente tem uma coluna também na Rádio Conexão Itajubá, então frequentemente a gente vai lá falar sobre o projeto, sobre o andamento, o que está acontecendo, né? E, bom, o projeto de 2018 para cá, ele teve muito desdobramento, eles vão detalhar, né, para vocês, mas a gente tem um trabalho grande também de conscientização da população na medida em que aparecem as oportunidades. Então, vocês viram aí umas telinhas atrás, apareceu uma palestra que a gente fez, essa daí, exatamente. A gente fez uma palestra para a graduação de Química na Unifei. Uma professora de Química nos solicitou, falou, olha, a gente vai dar uma disciplina agora, eu vou tratar sobre resíduos. Seria muito interessante se vocês pudessem falar para os alunos um pouco sobre o cenário de Itajubá. E, assim, a gente fez questão de levar os catadores de rua, que são, de fato, as pessoas que entendem os desafios que são levantados aqui na cidade, né? Eles são as maiores autoridades. Então, a gente fez essa palestra junto com os catadores. Depois, os alunos fizeram um trabalho e a gente foi participar da avaliação, ver os trabalhos e tal. Então, é um projeto muito do dia a dia também. A gente vai trazendo para a nossa realidade o que é viável da gente fazer e principalmente, cascateando a informação, cascateando esse conhecimento para as pessoas,
ouvindo o que elas têm para trazer para nós também, para que a gente também aprenda, para que a gente melhore e unindo forças. Tá? Eu acho que agora eu vou passar a palavra aqui para Opa, deixa eu virar aqui. Ainda. Bom, eu acho que está dando interferência em relação ao computador. Se você for para trás um pouco. Vou tentar aqui. Não, eu vou tentar passar para o outro microfone ali, que foi me... Oi, aí, pronto. Acho que deu certo. Bom, desculpem aí o mau jeito aqui. Foi uma... Pronto, tá joia. Muito bem, adaptado. Bom, o que a gente está tentando fazer é apresentar um cenário para vocês do que a gente fez em 2018. Agora eu vou comentar um pouquinho o que a gente fez em 2019 e o que a gente está fazendo em 2020, né? A gente espera que, passando essa contextualização geral, demonstrando o que já foi feito, os grandes resultados que nós já estamos alcançando, e o que nós pretendemos alcançar de maneira objetiva e o que a gente tem que fazer de modo integrado, a gente acredita que essa parceria ela possa ser fortalecida, né? Então, em 2019, a gente começou a discutir, né? E a gente começou a fazer o que é o dever da universidade, que é refletir como será o possível futuro, qual futuro a gente deseja, né? Então a gente começou a associar todas essas questões de sustentabilidade com tecnologia, porque afinal de contas essa é uma das grandes a grande oportunidade de atuação da universidade, é a grande contribuição que a Unifei tem a dar, né? Então, a gente começou a estruturar um projeto que, ao mesmo tempo, considerasse sustentabilidade, mas levasse o braço da tecnologia. Em linhas gerais, como que isso se materializou? Nós fortalecemos, continuamos conversando com cooperativas e associações de recicladores, em especial em 2019 a Acari, né? E nós fomos à Acari e nós chegamos para eles humildemente, né? E perguntamos: olha, nós estamos aqui, nós temos braço, nós temos interesse, nós queremos ajudar, mas vocês têm o conhecimento sobre a realidade, vocês são o dia a dia, vocês são os principais atores do processo. E com base nisso, a gente gostaria de saber como a gente pode ajudar. Qual atividade está sendo complicada para vocês, que de repente a gente poderia trazer outras visões, as nossas, para integrar e auxiliá-los. E eles comentaram o que talvez a gente criou a partir dali, foi a dificuldade que eles enfrentavam em reciclar o vidro, por diversas questões. Tem a questão que o vidro quebra, então a probabilidade de você se machucar é maior, o vidro é mais pesado do que, por exemplo, papelão e plástico, e, ao mesmo tempo, em alguns casos, em algumas situações, o peso do vidro é mais barato que plástico e papelão. Então, mais pesado, com maior probabilidade de você se cortar, você reciclador, né, se cortar e etc. E também mais barato, é um resíduo sólido que não tem uma destinação e não tem como ter. Então, a gente foi ali no olho do problema, de repente. E a gente começou a discutir na universidade como que a gente conseguiria estruturar um projeto junto à Acari e junto aos diversos setores institucionais, prefeitura, Câmara agora, para que a gente conseguisse organizar, começando pelo resíduo vidro, e que depois, uma vez implementado para o vidro, que talvez seja um dos mais complicados dos resíduos, um dos mais complicados, que a gente depois pudesse expandir o projeto para os demais resíduos e para mais pontos da cidade, né? Então, qual foi a solução que a gente chegou? A gente, primeiro, a gente começou essa é uma foto aí que foi uma das fotos que a gente fez, que a gente oficializou a parceria com a Acari, tá? Foi lá na universidade. A gente acha muito importante que a população entenda que a universidade é também um espaço deles. Aliás, é um espaço deles. Então, foi muito importante para a gente saber que
a gente falar para a Cari assim, ó, aqui é o chão de vocês também, e a gente também precisa do conhecimento de vocês, né? Bom, aí começa o projeto técnico. O que a gente sabia? Que o vidro era pesado, que a gente tinha que o vidro machuca e que a gente tem que adequar, organizar o descarte do vidro e a coleta do vidro de maneira adequada. O que a gente fez? Vamos primeiro pensar sobre a perspectiva do reciclador, da associação. Eles precisam eles precisam conseguir, sem se machucar, ter um ponto específico para ir lá pegar esse vidro. Em alguns casos, dependendo do tamanho da lixeira, isso vai gerar um peso muito grande, então eles têm que ter ali algum equipamento para auxiliar, retirar ali o vidro, né? Retirar o vasilhame, né? Conforme a gente tinha organizado. Então, a gente montou uma equipe de estudantes, é sempre importante frisar, que estão montando um projeto técnico ali para adaptação no caminhão, montaram já a adaptação do caminhão com um braço com o caminhão da Acari, com um braço para que no futuro, quando a gente conseguir ganhar corpo, massa, quando o projeto crescer, e a gente sabe que vai crescer, conseguir fazer a coleta do vidro. Então, isso é sobre uma perspectiva do reciclador. Sobre uma perspectiva do descarte, é uma pergunta que eu faço para vocês, e de repente para quem nos assiste em casa, né? Você sabe hoje o que você vai fazer com vidro? Você já pensou em geral os long necks, né? Qual destinação dá aquilo? Hoje você sabe o que fazer com aquilo, para onde levar aquilo? Eu suponho que grande parte da população não saiba. Grande parte da população talvez até já tenha se atentado para o fato, mas não tem ali um instrumento para organizar esse descarte adequado. Então, a gente começou a trabalhar do outro lado. Então, eu vou pedir permissão para vocês, só vou ali ao computador, que eu vou abrir um aplicativo, e aí eu volto aqui para comentar sobre o aplicativo. 1 minuto. Só me permita, enquanto ele está colocando o aplicativo ali, eu gostaria de fazer uma colocação, vereador Renato, sobre a pergunta que nos foi feita, né? Então, como cidadão, como itajubense também, né? Costumo dizer, principalmente nas nossas vindas para a Câmara aqui na segunda-feira, a gente vê que no final de semana, eu que percorro, saio lá da estância, então venho percorrendo toda o bairro Nossa Senhora de Fátima, muitas vezes pela Varginha. Então, ainda encontro muito mesmo nos lixos, ok? Você vê lá o acumuladinho sempre de vidro, né? Junto com os demais resíduos que gerados pela casa. Então, realmente, é uma dificuldade muito grande. Perfeito. Obrigado, Pereira, pelo complemento. Bom, eu abri aí um aplicativo, então agora a gente está comentando o seguinte, do lado da população, como que a gente vai auxiliá-los à organização do descarte? O que nós estruturamos? Nós estruturamos um aplicativo. Então, agora a gente está falando de futuro, de como que vai ser o futuro do descarte, inicialmente para o vidro, mas depois para todos os resíduos na cidade de Itajubá. Pelo menos como nós entendemos esse futuro possível, tá? E ideal, no nosso entendimento. O que nós temos no aplicativo é um mapa da cidade de Itajubá. Então, no futuro, todo cidadão itajubense vai poder acessar o aplicativo, tá? E nesse mapa, vocês vão poder observar que tem alguns pontos destacados ali, né? Aqueles ícones em azul. O que são esses pontos? São os pontos de descarte do vidro, tá? E aí vocês podem pensar, bom, ali nós temos alguns. Nós temos próximo à rodoviária, é um dos pontos. Nós temos próximo ao mercado municipal, é outro ponto. Nós temos na BPS, é outro ponto. Nós temos no Reborjão, é outro ponto. Nós temos perto do Major, ali ao final da Paulo Charadi, ali naquela direção, é outro ponto. Nós também temos perto do Calçadão. E aí alguém pode perguntar, não, tudo bem, mas por que vocês estão privilegiando esse ponto? E aí é que entra a ciência da coisa. Na verdade, isso não é o final, isso é o começo. Perdão, a gente também tem ali próximo a... Bom, deixa eu pensar uma referência. Próximo a Queijaria do Mário,
G6, eu não sei o nome daquela rua, perdão. Ali também seria outro ponto. Bom, por que esses pontos? Por que privilegiar esses locais? Na verdade, isso não é o fim, isso é o começo. Nós estamos mapeando o comportamento de descarte de resíduo na cidade de Itajubá. Então, com base nesses pontos, a gente vai começar a saber quanto e quando é descartado vidro em cada um desses locais, para saber se a gente tem que reforçar o ponto ou se a gente, de repente, pode mudar o ponto, deslocar o ponto para outro local, porque em outro local o descarte de vidro é maior. Então, com base nesse mapeamento inicial, a gente vai começar a coletar os dados e, a partir desses dados, a gente vai organizar os pontos de descarte. Tá? Lembrando que esse aplicativo ele mostra para a população aonde que é o local, e aí que vem um ponto importante. Ele também vai avisar o cidadão itajubense de quando que a lixeira está cheia ou quando que a lixeira está vazia. Tá? Então, inicialmente, como que isso vai ser feito? Nós já temos a parceria com a Acari, nós já nos organizamos com eles. Então, nós já organizamos, nós estamos conversando para organizar a logística deles, para que eles, sempre quando forem ao ponto, anotarem quanto de resíduo tinha lá em termos de peso, etc., para que a gente consiga mapear e para que nunca encha. Né? Então, a gente vai adequar a logística para, ao mesmo tempo, os recicladores não perderem gasolina, não perderem combustível, não gastarem tempo indo lá com a lixeira vazia, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode permitir que a lixeira comece a não ter mais espaço, etc., porque aí a gente desengaja a população. Então, a gente vai conseguir chegar nesse meio termo. Inicialmente, com a parceria da Acari. No futuro, isso vai ser automatizado. Então, a gente montou uma outra frente, que é o que a gente está chamando de lixeira inteligente. E aí, essa lixeira inteligente, a gente vai ter um processo em tempo real. A gente vai saber, com base em volume, altura, a gente vai conseguir saber se o descarte foi feito de maneira adequada. Por exemplo, às vezes você joga o papelão, o volume é maior, mas o peso é menor. Enfim, a Yara vai comentar em detalhes esses pontos. Mas, no futuro, a gente já tem uma frente para deixar esse aplicativo e a lixeira totalmente tecnológicos, alimentados em tempo real. No início, a gente que vai fazer as anotações, mas a população, de tempos em tempos, vai ter atualização de quando que os resíduos eles serão alocados, né? Quando que está cheia, quando que eu posso ir lá, em média, quando que é o melhor lugar, quando que não é, quando tem muito descarte. Então, esse é o projeto que a gente está organizando, a concepção do projeto que foi organizado em 2019. Tá? Esse é o final do projeto. Então, a gente conseguiu montar toda a estrutura. Nós temos o aplicativo, nós temos o grupo, a equipe montando a lixeira inteligente. Nós já temos a parceria com a Acari, então nós já estamos coordenando, ajudando a coordenar, a organizar a logística. E, na ocasião, o Pereira, como ele comentou, então, frente à Secretaria de Defesa Social, ele vinha nos auxiliando e ele foi o nosso porta-voz junto à Prefeitura. É bom que se registre isso. Por quê? Porque também nós precisamos, né, da autorização para a gente colocar essas lixeiras, tá? A autorização para colocar nesses pontos, a gente também precisa organizar a segurança patrimonial, né, das lixeiras. Um último ponto importante é que todo o design da lixeira foi pensado para não juntar água, por conta das arboviroses, zika, dengue, chikungunya, etc. E também para que as pessoas não se machucassem. Né? Então, a concepção, a estrutura do projeto, desse projeto que eu estou acabando de comentar, ela foi montada toda em 2019. Né? Parece que é simples, mas não é. A gente já tem a estrutura do aplicativo montada. Cada ponto de descarte vai ter um QR Code com o seu celular, você já vai ter ali as informações para saber o quanto que você está ajudando a sustentabilidade. E tem um ponto importante, que antes de eu passar a palavra para a Yara, tem um ponto importante, muito importante, que a população tem que entender. Hoje, as nossas cooperativas de recicladores são poucas, mas fazem um trabalho
fenomenal, né? Fenomenal. Então, a gente pode pensar, muito impactante, eles reciclam muito, né? Ajudam a cidade de Itajubá a reciclar muito. Então, a gente pode pensar, não, mas isso já está organizado, eles já vão lá na frente da minha casa, às vezes eu até separo ali resíduo sólido orgânico, etc., em grande parte das vezes não, mas isso já está organizado, não precisa a gente botar empenho nisso. Um ponto muito importante a se destacar é que quando a gente fala de sustentabilidade, um dos eixos da sustentabilidade são as pessoas. Então, qual que é a qualidade do trabalho dessas pessoas? Aliás, essa é uma das frentes que a gente vai atacar no futuro, né? Mas qual que é a qualidade de trabalho dessas pessoas que trabalham agachadas ou trabalham tendo que abrir ou não sacos e etc. Tá? Então, quando a gente organiza o descarte, a gente também está melhorando as condições de trabalho dessas pessoas, né? Bom, essa concepção ela foi organizada em 2019. E o que nós fizemos em 2020, com base nisso que a gente organizou, quais foram os passos que foram dados em 2020? Então, agora a gente vai falar do que a gente está fazendo hoje, de como essa pandemia, obviamente, prejudicou a todos, né, e também ao projeto, óbvio, mas como que a gente está caminhando, como que a gente está se organizando para a gente levar o projeto adiante, e para isso, então, eu vou pedir o auxílio, a ajuda da Yara para ela finalizar o que a gente está fazendo hoje. Muito obrigado. Então, gente, 2020, a gente começou o ano bastante expectativa de conseguir alavancar o projeto, só que a gente foi pego meio de surpresa pela quarentena, né? Então, a gente começou a trabalhar mais na questão administrativa e logística, para mais para frente a gente conseguir colocar em prática todas as ideias. Primeiramente, a gente começou a estudar os pontos que o Vitor disse. O primeiro ponto que a gente achou mais relevante foi ali perto do oficina, da G6, ali, perto da rodoviária. Por quê? Ali tem vários barzinhos, lanchonetes, né, que descartam muito essas long necks. Então, a gente pensou que ali seria um lugar bom para colocar uma lixeira, em vista dos catadores também que atuam mais no bairro BPS. Essa primeira lixeira, a gente fez o primeiro protótipo, né? Ela foi desenvolvida com um latão, acho que é de aço, né? Que foi dado pela Acari. A gente conseguiu esse latão com ela, fez a pintura, e por dentro a gente pensou em colocar um saco de sopa, dos que eles catam mesmo. Inicialmente, essa lixeira ela deu o custo aproximadamente de R$130 ao todo. Então, a gente vê que foi uma lixeira bastante viável, perto da que a gente queria fazer automatizada futuramente. Então, essa vai ser a primeira lixeira que a gente vai colocar no ponto, quando a gente conseguir uma liberação, a gente for trabalhando nisso para liberação. E a gente gostaria que essa lixeira ficasse mais aqui para o centro. Por quê? A gente conseguiu um catador, em parceria com a gente, que ele é da Cari também. Ele chama Rodrigo, e ele cata vidro. Então, a gente pensou, viu com ele, e ele falou que ali seria um ponto bom que ele iria pegar, né? A gente precisa também de mais catadores, mas ele é a primeira pessoa que a gente conseguiu contato. Pode passar. Então, aí, em função, antes de começar a quarentena, a gente fez essa lixeira, né? A gente conseguiu fabricar, só que quando começou a quarentena, a gente não pôde fazer mais reuniões como antes. Então, a gente foi procurar as dores que estavam sofrendo as cooperativas durante a quarentena, né? Então, o Carlos, que é um membro do time, conversou com as cooperativas, a Aleta também conversou com a Cimar, e eles falaram que eles estavam precisando de produtos de limpeza, porque, devido à contaminação, né,
eles tinham que lavar tudo, as roupas, todos os dias, lavar cada coisa que chegava. Então, a gente se mobilizou numa campanha de arrecadação. A gente contatou também os professores da Unifei, pessoas que gostariam de fazer doação. A gente fez uma campanha, colocou em todas as redes sociais. Entramos em contato com a CIEI de Itajubá também. Eles também colocaram nas redes sociais deles. O Léo Clube, eles doou 27 cestas básicas. Então, no total, a gente conseguiu mais de R$650 para comprar os produtos de limpeza. E a gente também comprou alguns alimentos que estavam em falta nas associações, por causa que eles ficam o dia inteiro lá. Então, seria mais seguro, nesse momento, eles comerem dentro da associação do que ficar se deslocando. E a gente conseguiu também mais de R$300 em produtos de limpeza, doado por pessoas civis, né, por cidadãos de diferentes bairros daqui da cidade. E a gente conseguiu, através de todo o procedimento, né, conseguir coletar e levar até eles. Até o momento, eles estão usando, eles agradecem muito, inclusive, queria fazer o agradecimento para todos que doaram. E aí, pode passar. Através disso também, agora a gente começou a mexer mais nas nossas redes sociais, né, a ponto de fazer alavancar elas, os logaritmos delas, né. Então, atualmente, a gente tem 800 curtidas no Facebook, Facebook Consciência Itajubá, para quem quiser procurar, e 801 seguidores. O Instagram já é mais recente, ele começou com postagens há pouco tempo, e essas são algumas postagens. Quem quiser entrar também, procurar o Instagram, é Projeto Consciência. E lá vai estar falando sobre diversas coisas, sobre a lixeira, sobre um assunto que está muito em alta também, que são as Smart Cities, que é a gente automatizar uma cidade. Eu acho que com a lixeira a gente já consegue dar um passo para isso. E eu acho que é isso. Se vocês quiserem completar alguma coisa. Então, as propostas desse ano, né? Até o momento, a gente está fazendo o estudo do vidro, mais aprofundado, um estudo para a gente deixar arquivado o que a gente está fazendo no momento. E essas propostas são as dores que a gente ainda tem no projeto e que a gente queria melhorar elas com o tempo. Se você quiser falar, Denise, das propostas. Então, como foi apresentado, as ideias são bastante, né? A gente tem ideias, são ideias, pelo que vocês puderam ver, ideias que dá para ser aplicadas, só que, durante o processo, a gente vai encontrando uma série de obstáculos. Então, esse ano, como foi comentado, não é segredo para ninguém, em virtude da pandemia, a gente teve que cessar nossas atividades presenciais. Então, acredito que, se não houvesse essa pandemia, essa questão dessa lixeira, o protótipo que foi mostrado inicialmente, ele já teria, a gente já teria aí, em alguns locais instalados algumas lixeiras. Mas, durante esse período, como nós também temos que seguir as recomendações da universidade, né, as recomendações dos órgãos oficiais, a gente não pode estar desenvolvendo atividades presenciais. Então, por isso que a gente está sempre em contato aí com as cooperativas, tentando verificar dificuldades que eles estão tendo no momento que a gente, de maneira remota, pode estar auxiliando. Então, o exemplo colocado foi dessa questão, dessa campanha de conscientização. Paralelo a isso, a gente tem que buscar ações para que, quando as atividades presenciais retornem, a gente consiga dar esse prosseguimento. Então, hoje, pensando especificamente na lixeira, a gente encontra aí alguns obstáculos, né? Como vocês puderam ver, essa lixeira é uma lixeira de latão, né? Aqueles latões que são utilizados aí para, normalmente, armazenamento de óleo. Então, a gente está trabalhando na adaptação inicial dessa lixeira, mas, como o professor Vitor colocou, né,
a gente almeja aí no futuro, quem sabe, automatizar essa lixeira e ser uma lixeira inteligente que forneça, né, as informações que ele citou, de se a lixeira está cheia, se realmente está sendo colocado somente vidro na lixeira. Mas, inicialmente, caminhando para esse protótipo da lixeira que nós tínhamos idealizado, que foi mostrado ali na imagem, nós temos como dificuldade hoje, né, conseguir alguns materiais para elaborar essa lixeira e, aliada a conseguir esses materiais, conseguir também a mão de obra que possa estar realizando essa adaptação das lixeiras. Então, para a confecção, né, a elaboração da lixeira, hoje a gente tem essas duas principais dificuldades. E já pensando na lixeira depois elaborada, né, projetada, aí a gente se depara com outras situações, né, que seria a questão da implementação, a instalação dessas lixeiras em alguns pontos da cidade, né, como foi ilustrado pelo aplicativo. Então, a gente precisa, né, dessa logística, aonde especificamente a lixeira pode ser implementada. E também a logística para auxiliar os catadores, né, porque às vezes o catador vem lá com, ela citou o Rodrigo, né, que é um dos nossos parceiros aí, um dos catadores que inicialmente está nos auxiliando aí nessa parceria. Ele tem um carro. Então, a gente precisa de uma logística para que ele possa estacionar o carro próximo à lixeira para estar fazendo a retirada desse vidro. Então, são algumas questões que nós estamos nos deparando aí como dificuldades. O Pereira, né, quando ele estava como secretário de Defesa Social, sempre nos ajudando aí com o projeto, né, ele orientou, né, a tentar um convênio com a prefeitura. Então, esse convênio, nós vamos tentar iniciar agora o processo burocrático, né, de documentação. Então, caso dê tudo certo, né, com a documentação, então a gente firmando esse convênio com a prefeitura, então acho que essa questão da logística de implementação das lixeiras, né, pode ser viabilizada. E nós também, o Pereira também, novamente, né, nos auxiliou aí também no começo do ano. Nós entramos em contato com a Igidente, né, que é uma empresa localizada aqui no município, que ela também possui aí esses materiais, como, por exemplo, tambores, né, esses tambores de latões, e eles também têm a opção de aqueles tambores de plástico. Então, eles falaram que podem estar nos doando, né? Então, a gente entrou em contato no começo do ano com o Agenor, né, que trabalha na Igidente. Então, a gente já está viabilizando essas parcerias, né, com a prefeitura e para estar nos auxiliando depois nessa logística de instalação das lixeiras, só que a gente ainda tem essa dificuldade em relação aos materiais mesmo para a elaboração da lixeira. Então, assim, o cenário que nós estamos aí enfrentando de dificuldades dependente da pandemia. Eu acho que nós estaríamos com essas dificuldades aí ao longo do tempo para que a gente conseguisse tocar esse projeto da lixeira do vidro. Professor Vitor, se quiser complementar. Denise, desculpa, só talvez um último comentário, gente. A vontade, todos os membros do projeto, eles são muito engajados e a vontade da gente fazer isso dar certo é muito grande. Infelizmente, vontade só não é suficiente, né? Então, os estudantes lá da Unifei que estão no projeto viraram noites lixando lá e fazendo as adaptações, e fazendo a solda, e colocando a mão no bolso para montar a primeira, porque a gente sabe que antes de correr a gente precisa caminhar, né? Então, a gente falou o seguinte: vamos ter uma lixeira, vamos alocar ela ali, vai ser a primeira, ali vai ser o ponto de referência, como a Yara comentou, ali próximo da Quijéria do Mário. Ali tem uma série de bares, o descarte de vidro ali é muito grande, a gente já fez o estudo inicial, a gente já foi nessas empresas para comentar sobre o projeto, elas já manifestaram o interesse. Essa seria a primeira. Como a professora Denise comentou, nós estamos galgando muitos parceiros para conseguir os materiais, então a gente já conseguiu mais alguns latões, mas nos falta braço. A gente não vai conseguir fazer adequação em todas as lixeiras. Não vai. O outro ponto, em algum momento vai nos faltar bolso.
a gente não vai conseguir fazer as adequações, seja por conta de mão de obra, para ali lixar, soldar, etc. Não é difícil, mas, de todo modo, não tem como a gente colocar os estudantes, ou mesmo os professores, todos os integrantes do grupo fazendo essas adaptações, né? Então, a gente não consegue comprar material, o todo, e, ao mesmo passo, a gente não consegue, a gente não tem mão de obra, né? Então, esses são os limitantes. Tanto que, no ano de 2019, por exemplo, a gente começou a conversar com aquele projeto belíssimo que vinha sendo desenvolvido na penitenciária, com aquele grupo. Infelizmente, não foi adiante, por fatores externos, né? Mas, então, esse é o gargalo. Nós já sabemos, nós já temos todos os estudos, nós já temos tudo pronto. O primeiro piloto daquela lixeira mais moderna, ele está, segundo o nosso calendário, a primeira versão dele vai ser instalada dentro da Unifei para teste ao final desse ano. O que nos falta é isso. A prefeitura, na ocasião, como comentado, com o apoio do Pereira, já tinha sinalização que a gente teria autorização para colocar, que a gente conseguiria organizar a logística para o carro estacionar. Então, as coisas estão caminhando. Agora, a gente está aqui conversando com vocês, porque, como eu disse no início, né, o resultado junto é muito maior do que o resultado sozinho. Então, a gente precisa de braço, a gente precisa de apoio, para a gente conseguir ganhar escala e fazer com que esse projeto ele se expanda, e aí sim a gente consegue uma Smart City, né, uma cidade inteligente, uma cidade tecnológica, resíduo a resíduo, passo a passo, de maneira organizada e consistente. Então, é por isso que a gente está aqui, agradece a oportunidade, né, de poder apresentar o projeto e também as nossas necessidades. Bom, muito obrigado. Boa tarde, tá, gente? Só agradecendo também mais membros presentes. Vamos lá, né? Bem rapidamente aqui, eu gostaria aqui, né, porque citou-se o nome várias vezes aqui, até o pessoal entender mais uma vez, né? A gente estando lá na secretaria, e eu acho que a preocupação deles naquele momento foi justamente a questão do trânsito. Então, como estava diretamente ligado à secretaria, nós falamos, faz o projeto, né, que a gente consegue fazer essa adequação, e eu tenho certeza que o novo secretário que está lá também, com certeza vão atendê-los com o maior coração. E o Cinho é uma pessoa realmente muito bacana. E tem o aval do nosso prefeito, né? Tem também um outro parceiro que é o vice, que é o Christian, também parceiro aí. Então, a gente fica muito tranquilo. E eu tive essa necessidade de trazê-los aqui na Câmara Municipal, porque nós podemos deslumbrar algo para poder ajudá-los também pela Câmara Municipal. Eu acredito que hoje o maior problema, me corrija se eu estiver enganado, os professores, por gentileza, eu acredito que ainda continua sendo essa questão das lixeiras, né? Ainda continua sendo. Eu lembro que quando vocês apresentaram a demanda para nós, foi a falta das lixeiras. Eu acho que, como comissão, nós podemos ver com o jurídico que essa questão e solicitar, o vereador Renato, se o senhor concordar, essa questão da gente poder ver, eu até sugeriria, imagina uma coisa bacana aqui, né? Eu falo isso porque por várias vezes já vi vários vidros, né? Uma caixa de papelão colocada com vários vidros, bem aqui do lado aqui da Câmara Municipal, que é o caminho do lixeiro, que eu acredito que ele faça, né? E o pessoal estava descartando ali. Por que não uma dessas lixeiras também ser colocada aqui próximo, arrecadando todo esse material da área central? A gente vê, né, os restaurantes, bares aqui, fariam uma mobilização onde entregaríamos panfletos, né, alguma coisa assim, orientando que viessem e descartassem esse material aqui. Então, são sugestões que eu acho que são fáceis de nós tentarmos ajudar, da gente tentar buscar essa parceria, por isso que eu os trouxe aqui. Hoje, só para eu entender aqui, quem faz as lixeiras, não tem ninguém fazendo lixeira, vocês só fizeram a primeira, né, ainda, né? É só isso, né, que eu entendi também.
Isso, nós temos uma lixeira pronta e nós já conversamos com a Igidente, nós temos mais alguns latões. Só que o material para a gente fazer a adaptação, fazer a tampa, fazer a solda, nós não temos. Então, hoje nós temos uma lixeira pronta e com tudo organizado para a gente dar o start no projeto. E a gente entende que o projeto iniciado, ele vai ganhando escala, a população vai engajando. É até bom para a gente instalar aos poucos, para a gente conseguir organizar, né, para que a gente consiga ter acesso aos dados. Mas hoje a gente tem uma pronta e alguns latões, algumas possibilidades de doação de latão. Eles ainda não estão com a gente, porque a conversa que a gente fez foi iniciada, eles manifestaram o interesse de fazer as doações dos latões, mas no meio disso veio a pandemia, a universidade já dispensou toda a atividade presencial, e a gente, infelizmente, teve que aguardar. Foi tanto nesse momento que aí o foco do grupo foi em auxiliar os recicladores que estão em situação de vulnerabilidade diante dessa pandemia. Foi então que a Yara comentou das nossas ações ali, as nossas ações sociais para auxiliá-los. Mas hoje a gente tem uma lixeira só, e já tem um ponto específico, já tem um reciclador organizado, e tem alguns latões a serem doados. Quando a gente receber esses latões, 8, 6, a gente já não consegue terminar os 6, 8 num curto espaço de tempo. Vamos ter que nos organizar para conseguir os materiais, para fazer as adequações, e também mão de obra, para fazer solda e etc. Né? Porque, uma vez que a gente já está conversando com o Christian, né, o vice-prefeito, aliás, foi muito receptivo, nos estimulou demais, tudo indica que as autorizações para colocar essas lixeiras nos pontos de descarte, nós vamos conseguir. Então, hoje, o gargalo é a gente conseguir os materiais e conseguir a força, né, mão de obra, para nos auxiliar a fazer as adaptações nesses materiais, para que a gente consiga ter essas lixeiras em suas versões iniciais. Né? Agora, também um ponto importante de ressaltar é que a própria formulação da lixeira já é uma ação de sustentabilidade, né? Porque esses latões estão sendo reciclados com essa finalidade. E dentro disso aí também, eu lembro que nós fizemos um primeiro contato com o pessoal do presídio, né? Aí, devido a algumas trocas, a gente acabou não conseguindo, aí veio a pandemia, né? A gente realmente paralisou, ficamos de pés e mãos atados para muita coisa, mas mesmo assim eu não gostaria de não descartar ainda o presídio, né? Nessa parceria também, eu acho que seria interessante. Vereador Renato, o senhor quer comentar alguma pergunta, por gentileza? Bom, eu quero somente parabenizar toda a equipe docente, né, os professores, pela iniciativa tão inteligente e oportuna, né, também todos os alunos que participam desse projeto. Eu sempre acreditei muito, Sargento Pereira, no potencial desse consórcio que une o interesse acadêmico com o interesse público. Sobretudo quando é possível unir tecnologia e a sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, o resultado é extremamente positivo para a cidade, para a comunidade, para a população. E o problema que vocês levantaram e trouxeram, né? Aliás, o problema que vocês encontraram e a solução que vocês trouxeram, eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco de perto, pois no ano passado, junto com uma associação de moradores do bairro e numa parceria com a ACIMAR, foi citada aqui pelo professor Vitor, nós promovemos um único dia, foi chamado Dia do Desapego, e num bairro específico nós fizemos uma ação para a coleta desse tipo de resíduo. E aí nós pudemos perceber como é que, não só o vidro, como foi citado aqui pelo professor Vitor, mas outros resíduos também são de difícil descarte. Nós percebemos, por exemplo, a dificuldade do descarte do óleo de cozinha, percebemos a dificuldade do descarte de material eletrônico, pilhas e baterias, televisão, rádio, esse tipo de eletrodomésticos, né, que a pessoa precisa descartar, encontra bastante dificuldade de dar um destino correto para esse tipo de material. E eu tenho certeza que essa iniciativa desse projeto pode ser sem dúvida nenhuma, é um piloto para que seja aplicado nesses outros resíduos, né, futuramente, que possa trazer mesmo benefício, porque esses materiais descartados de maneira correta geram também
recursos financeiros, não só para as associações, mas de forma indireta acabam também gerando recursos para o município. Daí a importância de se desenvolver, se incentivar e estimular esse tipo de projeto. Então, de parabéns, eu desejo mesmo que vocês tenham sucesso o mais breve possível com esse projeto. A gente sabe que a pandemia, de fato, acabou interferindo demais em diversas áreas, né, da atualidade, mas eu faço votos mesmo que vocês tenham sucesso o mais breve possível para que isso sirva de exemplo para a coleta de outros tipos de resíduos também na nossa cidade. Eu quero dizer que vocês estão bem apadrinhados, tá? Aqui pelo Sargento Pereira, extremamente competente, comprometido com o bem da sociedade, o bem da cidade, e pode contar, Sargento Pereira, com meu apoio, o meu compromisso também nessa causa, que eu sou apaixonado por tecnologia e sustentabilidade. Eu tenho certeza que o viés que vocês encontraram, sem dúvida nenhuma, vai trazer muito benefício para a cidade. Essas são as minhas considerações. Parabéns, Sargento Pereira, bem oportuno trazer a equipe aqui para demonstrar e mostrar aqui para a nossa população todo esse projeto que está sendo desempenhado. Meus parabéns, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Bom, esse então foi mais um passo para que nós possamos estar buscando mais parcerias ainda. Toda essa reunião ela é gravada, tá bom? Ela também é transmitida ao vivo, e eu acredito que muitas pessoas estão vendo agora, e acredito que muitos parceiros poderão vir a partir de agora. Para você que se interessar, que está vendo, está ouvindo, vamos procurar se inteirar, Projeto Consciência, do pessoal da Unifei, buscando essa parceria, para que possamos, então, fazer uma cidade mais limpa, uma cidade melhor. Tá bom? Parabenizo mais uma vez. Eu falo que o projeto ele é um projeto da Unifei, são desses alunos, desses professores. A gente, hoje, né, como essa liderança que nós temos em relação a essa questão de poder estar chegando mais próximo, eu acho que nós temos que fazer isso realmente caminhar, e a minha proposta é essa, é fazer o projeto caminhar. Os projetos são deles. A gente tem que ajudar a fazer vocês caminhar. Eu tenho certeza e esperança em Deus que vocês vão caminhar. Tá bom? E saindo dessa pandemia, eu acho que o tiro vai ser assim, vai para muito mais longe, eu tenho certeza. Se me permitam, os nossos amigos, nossos alunos, o Carlos Nunes e o Alfredo, estão também aí na participação remota. Eu falei que no finalzinho, se quisessem falar alguma coisa, eu permitiria, né? Não sei como é que estão aí. Pereira, eu agradeço a oportunidade. Eles já mandaram um abraço aqui, mas como a gente já apresentou o projeto, né, já tomou talvez algum tempo aqui, a gente... olha lá, o Alfredo e o Carlos são os nossos parceiros. Esses daí que estão aparecendo, pessoal, foram eles que lixaram, foram eles que colocaram a mão na massa, foram eles que soldaram. Então, é muito importante também a gente ressaltar o seguinte: nós estamos montando a concepção, nós estamos auxiliando, mas, olha, os recicladores são os atores, os estudantes, a mão na massa são eles, né? A mão na massa são eles. Então, eu gostaria de agradecer a eles, né, a Cari, aos nossos estudantes, Carlos e Alfredo. Gostaria de agradecer ao vereador Renato, ao vereador Pereira, por nos receber aqui muito gentilmente, abrir esse espaço para nós. Salvo engano, essa é a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, né? Então, é o nosso espaço, é o nosso projeto. Muito obrigado, tá? E também deixa para a Yara deixar os nossos contatos, aproveitando toda a audiência de vocês, né? Todos os cidadãos que estão acompanhando a nossa apresentação aqui, a Yara apresentar as nossas redes sociais. Quero agradecer a esse espaço também, em nome dos meninos. Também a gente está trabalhando junto aí, junto com os coordenadores também. Falar que a gente tem o Facebook, como eu mostrei, que é Facebook Consciência, Itajubá. No Instagram, a gente está como Projeto Consciência. Eu acho que o @ é Consciência Itajubá também. E queria falar que a Cari, aproveitando o espaço, está recebendo vidros, doações de vidro, e estão comprando alguns tipos de garrafas também. Então, ao pessoal que está ouvindo, se quiser
ir na Acari, levar. Vocês vão encontrar os contatos e o endereço na página de Facebook também, que chama Associação Acari. E também queria dizer que, em nome da Acari, que também já falou sobre isso, a importância do descarte de máscara, que sempre que alguém for descartar uma máscara, por favor, colocar dentro de uma sacolinha antes de colocar no lixo, para não haver a contaminação dos catadores da rua. Era só isso mesmo. Obrigada. Também quero agradecer aqui em nome da Unifei e da PROEX, né, a Pró-Reitoria de Extensão, que é a nossa parceira aí nesse projeto desde 2018. Então, agradecer essa oportunidade da gente estar aqui apresentando o projeto, da população, de uma maneira geral, em Itajubá, né, quem está nos assistindo provavelmente vai comentar, às vezes, com um familiar que não pôde assistir, com o vizinho. Então, vai comentar sobre as ações do nosso projeto. Então, nosso projeto vai começar a ser mais conhecido e divulgado aqui no município. Então, agradecer por essa oportunidade, em nome da Unifei e da PROEX, e dizer, né, que eu e o professor Vitor, nós estamos aí na função de coordenadores, né, mas os bolsistas, né, a Yara, o Carlos, o Alfredo, que estão aí de maneira remota, eles que acabam fazendo aí todo o trabalho, né, buscando contato aí com as cooperativas, com os captadores, verificando as necessidades. Então, eles que estão atuando aí de maneira mais operacional. Então, a gente fica ali mais só na coordenação, né, mesmo, né, professor Vitor? Então, agradecer os estudantes por todo o empenho aí que tem dedicado ao projeto. E agradecer novamente vocês aí pela oportunidade. Espero aí que com essa apresentação, a população conhecendo um pouco do projeto, a gente consiga aí, ao longo do tempo, almejar novas parcerias. Obrigada. Eu agradeço também a todos aí. O vereador Renato não poderia deixar de agradecer aqui, deixar registrado nosso agradecimento especial também à assessoria nossa de comunicações. Diolene, meu muito obrigado. Deus te abençoe aí, né? Sempre com muita presteza nos atendendo e fazendo a coisa aqui acontecer. Então, Deus abençoe. Nada mais havendo, dou por encerrada a 9ª reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviço Público de Habitação e Política Urbana. A todos uma boa tarde.